Para quem não falei bom dia, né? Gente, ó, a gente vai Onde? a gente vai começar falando. Então, hoje acho que a penúltima aula de saúde pública, se eu não me engano. Deixa eu até confirmar aqui com vocês, né? Antes de vocês me baterem. Peraí, cadê? Tá aqui. Saúde pública e depois. É isso mesmo. Na sexta-feira a gente tem prova, tá? Então, só para deixar isso bem claro. Então, ó, hoje, né? Depois na sexta-feira, o último conteúdo. Na quarta-feira, é, perdão, na quarta-feira tem a penúltima aula e a última aula seria na sexta-feira, que seria a prova, e depois vai ter mais uma, mas vai ser a recuperação, tá? Então podem ficar aí, comecem a estudar, embora eu acho que o conteúdo não seja tão, é, tão ruim assim para lembrar, tá? Que nem as primeiras aulas. Tinha muita lei, muita coisa. Então, a gente vai começar falando hoje de distúrbios alimentares, né? O que que é um distúrbio alimentar, né? Por que que a gente tem que comer, na verdade? A gente seria mais feliz se a gente não comesse, né? Então a gente tem que lembrar o seguinte, ó. Por que que a gente se alimenta? A gente se alimenta para manter o equilíbrio do nosso corpo. Lembra que você, sem fazer atividade nenhuma, você tem aí um metabolismo que é chamado metabolismo basal, que é o gasto energético que o seu corpo tem todos os dias só para manter você vivo, tá? Então, é para manter o seu corpo funcionando, né? Quando a gente come, a gente dá um upgrade nesse metabolismo, né? A gente ganha mais energia para ele. Só que, entretanto, o que pode acontecer é o seguinte, né? Se a gente come mal, a gente faz com que o nosso corpo ele perca, né? Ele retire, por exemplo, da gordura, do músculo, né? A energia necessária para que ele continue, né? Fazendo o metabolismo, tentando manter o metabolismo em equilíbrio, tá? Por isso, quando uma pessoa tá obesa, quando ela tá acima do peso, né? Ela tem que comer menos. Por quê? Porque o metabolismo basal já tem lá o seu gasto, né? Quando ela come menos, fica em déficit. Daí o corpo começa a tirar, né, energia da onde está a reserva. Por isso que eu começo a emagrecer, tá? Então a gente tem que comer exatamente para manter o nosso corpo funcionando. Não se matar de comer, tá? Que nem a professora. A gente tem que comer bem. Qual que é a função do alimento no nosso corpo? A função do alimento, gente, vai muito além daquilo que é a saciedade, né? A gente olha, por exemplo, um bolo e fala, eu quero. A gente vê um alimento e fala, eu quero, né? Come até se sentir saciado. Não é isso, tá? O alimento, uma alimentação adequada e saudável é aquela que te garante uma boa nutrição, né? E o funcionamento adequado do seu corpo. Você precisa comer em quantidade? Não. Você precisa comer em qualidade. Quanto mais colorido for o seu prato, maior, né, é a sua nutrição. Eles dizem, né, tem nutricionista que fala, e isso é verídico, que quanto mais monocromático, né, uma cor for o seu prato, menos, né, vitaminas ele tem. Então você tem que ter um prato extremamente colorido. Quanto mais colorido, mais vitaminas. E lembrando que a taxa de carboidrato que tem que ter no prato, ele tem que ser menor, né, do que tudo que tem ali. Então você tem que ter uma carga de proteína, você tem que ter uma carga como que fala? De proteína, de fibras, de vitaminas, né? Adequadas ao seu corpo. Nem sempre o meu metabolismo, né? As minhas necessidades básicas em alimentação serão iguais a de outra pessoa, né? Então a gente tem que também comparar, porque uma pessoa come aquilo e faz bem para ela, mas será que se eu comer também vai fazer bem para mim? Então isso depende muito. A gente vê aí que muita gente adota, né, dietas extremamente restritivas, porque deu certo para uma pessoa e acha que também vai dar para essa pessoa, né? E não é assim que funciona, tá? Então, ó, a dieta, o alimento, na verdade, ele influencia muito sobre a saúde do ser humano, né? Se eu como muito alimento gorduroso, eu vou ter aí maior problema hepático, posso ter entupimentos
veias, né, das coronárias e das veias, artérias e veias coronárias, né? Posso ter aí AVC, posso ter problemas com colesterol, tá? Daí você me pergunta assim, mas professora, tem dietas que é a base de gordura e emagrece? Sim, mas ela faz o meu metabolismo, né? Ela causa um dano oxidativo no meu metabolismo gigantesco, né? Então, assim, ela tenta transformar a gordura em energia. A gordura, gente, ela é transformada em energia, tá? Assim como o carboidrato é transformado em energia, né? A gordura também é. Eu vou depois tentar mostrar para vocês um rótulo para vocês começarem a entender o que seria, né, a rotulagem do alimento, como que a gente deveria realmente olhar um alimento, tá? Se eu não conseguir fazer isso hoje, eu faço isso na próxima aula sem problema nenhum, tá bom? Então é só para vocês entenderem. Para quem não come carne, né, que nem eu, é, a substituição da dieta, né, da proteína animal, ela é bem, né, às vezes ela é bem restrita. Então, o que que a gente acaba comendo, né? A proteína de outros alimentos, por exemplo, carne de jaca, né? Para quem nunca comeu aí, a carne de jaca ela é muito gostosa, ela lembra muito a carne de frango. Ou a carne da casca da banana, né? Tem gente que nunca comeu um bife da casca da banana. Tem uma planta também chamada peixinho, né? Que ela é muito gostosa. Ela lembra realmente o sabor de um peixe. E tem várias coisas, gente, tem várias substituições para proteína. Entretanto, né, a captura do ferro numa pessoa que é vegetariana ou que é vegana, ela é diferenciada. Então, os alimentos para você poder realçar a captura do ferro, você tem que jogar, por exemplo, limão antes de comer. Mas de resto, né, a dieta ela é igual, tá? Como os alimentos eles podem ser classificados, né? Eles podem ser classificados em alimentos in natura, que são aqueles alimentos da terra, né? São aqueles que são praticamente colhidos da terra, que eles não sofrem modificação, né? Após deixarem a natureza. Então, eles não são processados. Então, por exemplo, né? Peguei uma laranja, ela não vai ser processada para poder. É diferente, tá, gente? Do suco de laranja industrializado da laranja in natura, tá? Os exemplos que a gente tem aí de alimentos, né, que são da terra e que não são processados, são hortaliças, né, legumes e verduras e frutas in natura que a gente faz o suco dela. Nós fazemos o suco, não compramos o suco lá com conservante, tá? Ou embalada, fracionada, refrigeradas ou congeladas, tá? Ovo, carne branca, carne vermelha, e assim por diante. Tem pessoas que comem muito bem, né? Conseguem comer muito bem esse tipo de alimento, vivem muito bem com esse tipo de alimento. Então, alimentos in natura, né? São as pessoas mais naturebas. Também tem os alimentos que são minimamente processados, que geralmente são grãos, leguminosas, né? Oleaginosas, tá? Que podem ser aí minimamente processados. O que é isso? É feito como se fosse uma limpeza, uma lapidação, né? Nesse alimento. Então, eles são alimentos in natura, entretanto, eles passam aí por importante processo de remoção de partes não comestíveis. Um exemplo é o amendoim. Você pode comprar a semente já do amendoim, né, o grão do amendoim, ou o amendoim com a casca, né? Quando o amendoim está com a casca, ele é um alimento in natura. Quando ele saiu da casca e ele foi torrado, ele é um alimento minimamente processado, tá? Então, ó, são alimentos in natura que passaram por processos importantes, como remoção de partes, né, não comestíveis ou indesejáveis, fermentação, pasteurização ou congelamento, né, para chegarem com qualidade ao consumidor. Leite, né, coisas desse tipo, tá? As alterações são mínimas, né? Esses alimentos não recebem sal, açúcar, óleo, gorduras, nem outros ingredientes. Basicamente, arroz, milho e outros cereais em grãos, né? Feijão, cogumelo fresco ou seco, frutas secas, né? Sucos de frutas, etc. Então, eles têm aí um mínimo de processamento. E a gente tem, né? Os alimentos ultraprocessados, que é aquele que quando você vê os seus olhos, o quê? Brilham. E isso daqui é um veneno para o nosso corpo, tá? Os alimentos ultraprocessados, gente, a gente consome aí.
como se fosse alimentos de verdade. Eles não são, tá? Eles não nutrem o nosso corpo. Batata frita, né? Donuts, sorvete, sei lá. Eu nem sei o que que é isso, Coca-Cola, né? Chocolate ultraprocessado e assim por diante, tá? São formulações industriais à base de ingredientes extraídos ou derivados de alimentos, então óleos, gorduras, açúcar, amido modificado, né? Ou ainda sintetizados em laboratório, corante, aromatizante, realçadores de sabores. Muita gente não sabe que o corante, né, rosa, ele não existe, né? O corante rosa, o vermelho, ele é de um besourinho, né, que é esmagado, né, triturado para dar a cor, por exemplo, da Fantaúva, do Danoninho. Que mais? Todos os alimentos que você vê aí, uma coloração vermelha ou rosada, ele tem esse tipo de corante, tá? Que é o besouro macerado, ele é, como que fala? Ele é assado. Assado não, como que fala? É assado. Eles colocam esse besouro, né, em grande quantidade numa fornalha, daí o bichinho morre lá queimado, torrado, torrado. E aí depois ele é triturado, né, e colocado na alimentação para poder fazer o corante, tá? Então, esse é o corante que a gente vê aqui, vermelho ou rosa. É, então ele tem corantes, né, aromatizantes para ter aquele cheiro agradável, né, realçadores de sabor, tá? Basicamente toda comida rotulada, toda comida que tem rótulo, ela tem esse tipo de modificação ultraprocessada, tá? Que é comercializada. Deixa eu ver quem tá querendo entrar, peraí. Cadê aqui? Permitir. Então ele tem esse tipo de rotulação. Exemplo, bolos e misturas para bolos, né? Margarina, barra de cereais, sopa, macarrão e temperos instantâneos. Mas, gente, vamos deixar bem claro. Como que fala? Miojo não é macarrão, tá? Ele é gordura saturada, né, com farinha de trigo. Ele não é macarrão. Não existe nenhum macarrão que você coloque na água e em 3 minutos ele fique pronto, tá? É tanto que o miojo, você pode ver, você tem que comer ele quente. A partir do momento que ele esfria, ele vira uma coisa só. Ele vira como se fosse uma pasta, tá? Então não existe macarrão instantâneo, tá bom? Molhos prontos, né? Salgadinhos de pacote, entre outros. Geralmente essas comidas ultraprocessadas aqui, gente, elas são aquelas comidas que a gente come uma e quer mais, né? Então ela chama. Por que que ela é tão saborosa? Porque ela tem realçadores de sabor, o cheiro dela é agradável. Fora que ela tem tudo que o meu corpo, né, gosta. Gordura, excesso de sal, excesso de açúcar, né? Excesso de carboidrato, que é farinha. Ele tem óleos, né, que dão, que realça o sabor dele. Então, assim, você já comeu uma batatinha da sua casa e vai comer uma batatinha do McDonald's, o gosto é totalmente diferente. Você fala, nossa, o que que tem a batata do McDonald's? Tudo isso, tá? Então, cuidado, né? Os alimentos ultraprocessados, gente, ele favorece o consumo excessivo de caloria, porque a gente come em quantidade não vê. Às vezes um pacotinho de salgadinho lá, ele tem quase 600 calorias, o pacote inteiro, tá? Sendo que uma refeição não teria isso, ok? Pode apresentar-se em tamanhos grandes ou em concentrações elevadas de açúcar, sal e gordura. Como podem ser consumidos em qualquer lugar, porque ele não exige pratos, então é aquelas comidas fast food, comidas rápidas, né? Você pegou, abriu o pacote, pegou, abriu a embalagem, comeu, né? Eles estimulam você comer sem atenção, prejudicando a sensação de saciedade, né? Então eu vejo muita gente fazendo isso, começa comendo um McDonald's e daqui a pouco tá comendo 2, 3 McDonald's de uma vez, tá? São formulados para que sejam extremamente saborosos, né? Eles têm aí um hiper sabor, né? Favorecendo o comer sem parar. Em formas de suco, refrigerantes e refresco, contém calorias líquidas, né? Atrapalhando a sensação de saciedade e favorecendo o ganho de peso. A Coca-Cola, gente, qualquer refrigerante que você pegue, principalmente os refrigerantes diets e lights, eles têm muito mais sal do que açúcar, tá? Mesmo
A Coca-Cola normal, ela tem muito mais sal do que açúcar. Quando a gente põe numa balança, tá? A quantidade de açúcar é muito grande, mas a quantidade de sódio para uma pessoa, ela é gigantesca. E tem pessoas que tomam uma garrafa de Coca-Cola por dia. Aí você fala assim, ah, mas eu não tomo. Mas você toma uma garrafinha de 600 ml. Se você pegar lá o rótulo da Coca-Cola, né, para uma garrafinha de 600 ml, você vai ver valores de referências diários. E você vai ver que isso passa, né, a quantidade que você deveria tomar em açúcar é, açúcar e sal, tá? Então tem que tomar cuidado. Uma pessoa, por exemplo, que é hipertensa, consumindo esse produto, ela não vai ter a pressão controlada nunca, né? Por quê? Porque geralmente começa a descompensar, a pessoa começa a passar mal, tá? Não só com a Coca-Cola, mas qualquer, né, dieta à base de alimentos ultraprocessados, tá? Algumas considerações que são importantes a gente fazer aqui, né, e que devem ser feitas. Deixa eu aceitar aqui. Que devem ser feitas sempre, né? Primeiro, né? Busque sempre por alimentos in naturas, né? Eles são sempre os mais saudáveis. Antigamente você levava para a escola fruta, né? Você levava para a escola sanduíche que sua mãe fazia em casa, que tinha tomate, tinha. Mesmo que o queijo seja ultraprocessado, ele era a quantidade mínima no seu sanduíche, né? Hoje não. Hoje a mãe dá dinheiro para a criança comprar lanche na escola. A cantina de escola, gente, ela não presta. Ela só vende alimentos ultraprocessados. Uma coxinha é ultraprocessada. Ah, mas professora, a coxinha ela tem a proteína animal, que é in natura, ela tem sei lá. Só que, se você parar para pensar, a coxinha em si, ela é ultraprocessada, porque ela tem farinha, ela tem margarina, ela tem ovo, ela tem a farinha de rosca, ela vai ganhar o óleo, tá? Então, ela é um alimento ultraprocessado. E é saborosa, porque você come uma coxinha, você quer comer mais. Então, ó, busque sempre alimentos in natura, né? Consuma pequenas quantidades de alimentos de origem animal. Não se matem na comida animal, né? A origem animal. Gente, e isso eu não tô falando porque eu sou vegetariana, né? Em transição para veganismo. Não é isso. Quando a gente come a comida, né, o excesso de carne, a carne, lembra que o boi hoje, ele é ultraprocessado também. O boi, ele tá saturado de hormônios, ele tá saturado de medicação, tá? Então, quando ele vai pro abate, aquilo fica na carne dele. Então, quando a gente consome carne animal em excesso, a gente favorece, ó, a pressão alta, a obesidade, as doenças crônicas, a câncer no intestino. Né? Daí você fala assim: ah, mas por que que uma pessoa tem câncer no intestino se ela não tinha histórico? Você tem que ver o que ela come, tá? O câncer geralmente ele está relacionado a hábitos de vida, principalmente a comida. Se você tem um hábito alimentar, você pode sim ter câncer em qualquer parte do corpo. O intestino é o mais comum, principalmente de pessoas que comem muito. Né? Então eu tenho que tentar diminuir essa quantidade de origem animal, né? Aí você fala assim, ah, mas eu não vou comer carne, né? E eu vou comer o quê? Vá para outros tipos de proteínas, tem diversos tipos de proteínas que você não precisa. É que nem o leite, né? Eu digo isso, embora eu não tenha parado de comer leite ou, né, consumir ainda derivados do leite. Eu digo para vocês o seguinte: o leite de vaca ele não foi feito para o ser humano, né? Grande parte aí dos problemas que a gente tem de saúde ele deriva do leite. Um exemplo, né? Espinhas. Outro exemplo como que fala? Alergias. Às vezes a mãe não sabe por que que a criança é alérgica. É derivado do leite, gente, né? Tem pessoas que têm resistência à lactose, daí inventaram uma proteína que você toma para você não ter, né, resistência à lactose. Seu corpo já está rejeitando. Para que que você vai tomar um remédio para você ter tolerância ao leite? Se o seu corpo já é intolerante, tá? Comecem a pensar nisso. O leite de vaca, ele é pro bezerro, ele não é para pessoa. Só que daí você fala assim, mas professor, o queijo é tão gostoso, né? Os derivados do leite, creme de leite, é uma delícia. Só que é naquela coisa, você vai consumir um produto que não é para você, tá? Pode te dar alergias. Tem gente que tem aí crises alérgicas ou dermatites que não sabe de onde vem e realmente é do leite, tá?
Então, assim, não tô falando que você tem que parar de comer. O correto seria você não consumir. O leite para a gente consumir é na nossa fase, né, da infância, que é quando a gente é amamentado pela mãe. Passou essa fase, a gente não deveria mais consumir leite de origem nenhuma, certo? Mas a gente consome, tá? Óleos, gordura, sal, né, e açúcar devem ser evitados ou consumidos em pequenas quantidades. Quando em excesso, eles aumentam os riscos de doenças cardiovasculares, diabetes, doenças crônicas, tá? Isso é verídico? É verídico, né? Então, assim, menos frituras, né? Comece a usar aquelas air fry. Gorduras, né? Comecem a medir. Gente, gordura, e eu falo para vocês em relação também a óleos. Tem gente que é conhecimento, galera. Tem pessoas que falam assim: ah, eu vou trocar o óleo pelo azeite, né? O azeite, ele é um óleo que deve ser consumido frio, né? Então, se você coloca ele na panela e ele ferve, ele perde as propriedades benéficas no seu corpo, né? Então, assim, azeite, se for para você fazer comida, então eu prefiro um óleo misto, né? Do que você fazer com azeite. O azeite realmente ele é um óleo frio, é para você consumir ele, né? A frio. Ele tem uma acidez, ele tem lá as propriedades conservadas da azeitona, né, da oliva, e isso é interessante no azeite. Óleo de canola, que custa um absurdo, não comprem, né? O óleo de canola, gente, para quem não sabe, ele era um óleo utilizado em motor de caminhões, né? O óleo de canola, ele custa um absurdo. Ele deve estar custando hoje, sei lá, uns 12, 13 reais. Ele foi totalmente modificado em laboratório para que ele se tornasse um óleo consumível, né? Então, assim, não peguem óleo de canola, não serve para você, ele não faz bem ao seu organismo. O óleo de milho, entretanto, ele já faz um pouquinho bem. Só que o óleo de milho, ele também é ultraprocessado, é diferente do óleo de soja, é diferente do azeite, tá? Tem muita gente que não sabe disso e paga um absurdo, né, naquele óleo de canola, pensando que tá fazendo bem à saúde, e não está, tá? Hã, então, sal e açúcar a gente nem fala. Em São Paulo já tem aí uma lei, né, que diz que o sal ele não pode mais ficar nas mesas, né? Se você precisar de sal, você tem que pedir. Por quê? Porque as pessoas elas têm mania de pegar o prato, né, se quer provar e já tacar sal, né? Elas nem provam, elas vão ver se tá. Elas colocam aquele sachêzinho que é 1 grama, né, de sal em cima da comida. A comida já está salgada, você não precisa de mais sal, mas mesmo assim você vai lá e põe, né? É inacreditável, tá? Alimentos, né, processados devem ser evitados ao máximo, né? São ricos em gorduras saturadas, apresentam alta concentração de sal, açúcar, gordura para que tenham um sabor mais agradável, né? Alimentos ultraprocessados devem ser evitados sempre, por quê? Né? Não só por causa disso, porque eles são pobres em nutrientes, mas eles favorecem o ganho de peso rapidamente, por causa do excesso de sal, gordura, né, e açúcar, além de aumentar os riscos de doenças crônicas e deficiências nutricionais, né? As versões Diet Light não trazem benefício, né? Muita gente fala assim: ah, eu vou comer uma pizza hoje e vou tomar um refrigerante diet. Eu acho isso um barato, né? Por que que eles não trazem benefício? Porque, embora eles não tenham açúcar, eles têm vários aditivos que nem sempre são conhecidos, né? E fazem mal aí a longo e a curto prazo. Dizem, gente, eu acredito que seja verdade, que a Coca-Cola nunca liberou a receita da Coca, né? Porque se as pessoas soubessem o que vai lá dentro, elas não tomariam, tá? E deve ser verdade, né? Fora que alguns podem apresentar alta dose de sal, né? Uma dieta rica em fibra e micronutrientes artificiais, que são suplementos alimentares, também não garante benefício ao organismo. Tem gente que não come, mas vive de pílula, né? Falando, ah, eu vou consumir as vitaminas, né? Eu vou consumir fibra em cápsula. Isso não funciona, tá, gente? Nosso corpo precisa de comida de verdade, tá? Os ultraprocessados criam uma falsa sensação de diversidade, né? Ao passo que as culturas alimentares genuínas passam a ser vistas como desinteressantes. O que é isso? Eu entendo que eu posso substituir um prato de comida por um lanche, né? Por quê? Porque a propaganda e o marketing feito sobre aquele alimento diz que ele vale como uma refeição,
tá? E não é assim que funciona. Então eu acabo abandonando a cultura, por exemplo, de um prato de arroz com feijão, né? Um dos pratos mais nutritivos que a gente tem, que sabe que existe, é o arroz, feijão e ovo, gente. Né? Arroz, feijão e ovo, ele é extremamente nutritivo. O ovo, antigamente, ele era considerado um vilão. Acreditava-se que o consumo do ovo ele estava relacionado ao colesterol. E está relacionado ao colesterol da maneira que você prepara, né? Ovo cozido não te agrega colesterol, mas o ovo, né, frito sim, né? Então eu tenho que lembrar que existem diversas preparações de ovos, né? Então nem todos eles vão ser bons, tá? Então tem que tomar cuidado. São feitos para serem consumidos sem necessidade de qualquer preparo. Então, lembre, né? Alimentos ultraprocessados são aqueles que você comprou, comeu, tá? Outra coisa que acaba gerando é impacto sobre o ambiente, né? Esses alimentos ultraprocessados, eles vêm em embalagem descartáveis, né? Ou eles apresentam a monocultura dependente de agrotóxicos. O que é isso? Né, o uso exagerado de agrotóxico. O Brasil ele é o país número 1 no uso de agrotóxico no mundo, tá? Ou uso intenso de fertilizantes químicos e águas que comprometem os recursos naturais e poluem o meio ambiente. Já falei isso aqui uma vez, eu vou, não sei se foi com vocês ou se foi com o pessoal da noite, mas eu vou repetir, né? Qualquer produto processado, ele vai gerar alguma quantidade de lixo, né? A gente tem que começar a criar uma consciência de que o planeta não é meu, o planeta é de todos, né? Então, assim, a gente hoje briga, gente, por terra. Daqui a algum tempo, né, a gente vai começar a brigar por água, tá? A água é o produto, né, mais rico do planeta, né? Ele não tem preço, a água não tem preço. O ser humano sem água, ele não vive. E o Brasil, né? Ele apresenta o maior dos aquíferos do mundo, que é o aquífero Guarani. A gente já está tendo, né, a guerra por água. Eu não sei se vocês viram um tempo atrás, né? Eu não lembro qual país que era que entrou no porto de Manaus, né? E só descobriram que ele estava roubando água doce porque os peixes do rio começaram a morrer. Então, o que esse navio ele fez? Ele entrava pelo porto, né? Atracava com um peso e ele liberava o peso que ele tinha em água salgada no Rio Doce. E os peixes começaram a morrer. E ao mesmo tempo que ele liberava a água, quando ele já tinha fechado, né, já tinha liberado o compartimento dele, ele capturava a água doce do rio para dentro do compartimento do navio, né? E depois ele levava essa água para fora para ser, né, tratada e vendida como água natural. Isso existe? Existe, tá? A gente não dá valor à água, a gente não dá valor a nada. Quando você joga um remédio, né, na privada ou na pia, você está contaminando a sua água, porque a água ela vai ser tratada, mas esses elementos químicos, eles não saem da água, tá? Quando você mata, né, um animal, o sangue daquele animal, ele tem que ir para algum lugar, e geralmente o sangue do animal, ele é despejado em rios, né? Você imagina o tanto de sangue que vai. Eu não sei se vocês sabem também, mas o Brasil ele é o maior exportador de carne de cavalo do mundo. Muita gente não sabe disso, né? Aqui a gente vive uma cultura de hipocrisia, alguns alimentos, por isso que eu falo, né? A gente fala muito da China, a gente reclama muito dos chineses, que os chineses comem qualquer coisa, mas eles estão comendo proteína. Para ele, animal é animal, independente se é pet ou não. Tá? Então, para eles não tem diferença de um gato para um boi, não tem diferença para um cachorro para uma cabra, né? Não tem diferença, sei lá, de um rato para um morcego, não existe isso. Então, eles comem barato, eles comem escorpião, eles comem cachorro, morcego, né? Cobra, fazão, eles comem de tudo, tá? Porque para eles é proteína, eles entendem que é proteína. E aqui a gente vive uma cultura de seletivismo, né? O que a gente faz? A vaquinha serve para dar leite, mas ela também dá carne. A galinha dá ovo, mas ela também dá carne. O gato eu não posso comer.
Você entendeu? Então, olha como funciona o nosso cérebro. E isso faz com que muita gente, por exemplo, não saiba, né? Quando você vê um cavalo, muita gente não saiba que o Brasil, a grande parte dos aras que existe no Brasil, eles não criam cavalo, né, para admiração, para competição, não. Eles criam cavalo para o abate. E isso, quando as pessoas descobrem, elas ficam chocadas. Então, lembre-se do seguinte: quando você mata um animal, ou seja lá o que você qualquer tipo de animal, o sangue, né, o dejetos daquele animal, ele tem que ir para algum lugar. E muitas vezes você acaba contaminando leitos de rios e matando o rio, né? Quando você compra um alimento ultraprocessado, a embalagem que está lá demora às vezes 20, 30 anos para se desfazer. A gente está tendo aí uma cultura de menos embalagem, mas você já pediu, né, um pedido pelo iFood? Você já pediu comida pelo iFood? Você já viu o tanto de embalagem, o tanto de lixo que é gerado quando você pede um alimento? Isso é muito ruim, né? A gente está produzindo muito mais lixo. A China, ela está com um problema gigantesco de lixos produzidos pela industrialização. E o que que ela está fazendo? Ela está poluindo os rios. Ela está jogando o lixo dela nos rios, não, nos oceanos. Ela coloca o lixo dela em grandes containers, né? E joga no oceano. Ela está poluindo aquilo que deveria ser preservado, a vida marinha. Então, a gente tem que começar a pensar, né, no que você pode reaproveitar, o que você pode, né, gerar de menos lixo. Porque aqui a gente não está falando só de alimentação, gente, a gente está falando de subsistência, tá? É você criar uma conscientização. Por exemplo, aqui na rua de casa tem a coleta seletiva. Eu não sei se onde vocês moram existe coleta seletiva, né? Mas vocês precisam entender que esse tipo de lixo, quando você compra uma caixa de leite, aquela caixa de leite, ela tem uma vida útil que serviu e ela vai ter uma vida pós, né, depois. Então, assim, ela é reciclável? Manda para reciclar, vai, professora, mas o posto fica longe. Mas se você jogar no lixo, ela vai demorar 30 anos. Às vezes você vai morrer e um produto que você consumiu hoje ainda não foi, né, totalmente retirado do meio ambiente, né? Plásticos, os canudos de plásticos, né, que são considerados um problema, não é só canudo, é qualquer tipo de plástico, gente, né? Então a gente tem que começar a repensar. Lembre-se que você vai deixar esse mundo, né, mas a sua família vai continuar, né? E o que que você quer para o seu filho, né? O que que você quer para o filho do seu filho? Você tem que começar a pensar hoje. A gente está vivendo aí uma poluição nunca vista, estamos tendo a né, o descongelamento das geleiras glaciais, que são geleiras assim que estavam, né, presentes na Terra há milhares de anos e estão realmente acabando, por exemplo, com territórios, né, polares gigantescos, onde tem vida marinha que precisa desse gelo. Então, assim, tem animais que o homem ele já extinguiu da Terra que seus filhos não vão conhecer, que você não conheceu. Né? Então, assim, quando a gente faz um uso, né? Quando a gente coloca-se como soberano sobre a terra, a gente coloca as outras raças como inferiores. E a gente tem que tomar cuidado disso, porque o ambiente não é só nosso. A gente usufrui da terra como se ela não tivesse dono, tá? E o dono é todo mundo. Você tira da terra, né, minerações e assim por diante. A gente explora sem entender o impacto. Por que que existe tanto. Oi, quer falar alguma coisa? Não? Por que que existe tanta briga em relação à conservação da Amazônia, né? Hoje a gente sabe que o nosso ministro Salles do Meio Ambiente, esse cara é uma piada. Eu não estou falando de política, tá, gente? Eu estou falando de realmente sobrevivência. Mas eu vou deixar uma coisa bem clara aqui para vocês. Quando a França, quando os Estados Unidos, né, quando vários países falam assim, ah, você tem que conservar a Amazônia, né, eles estão errados? Não, tá? A gente realmente precisa conservar a Amazônia. Mas existe um pequeno probleminha ali. Por que que eles falam isso? Porque eles já destruíram os recursos naturais deles, tá? Na França, por exemplo, não tem floresta. Eu não tenho mata nativa. Então, toda vez que eles falam que eles querem meter o bedelho, falar assim, ó, vocês têm que conservar, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo, eles estão colocando uma imposição, às vezes, né, eles dão até verba para a gente poder conservar.
madeireira, né? Produtos que você compra, tá? Cuidado, vê qual é a procedência do produto. É o que eu falo. Eu não compro nada, gente, na mão até de ninguém, né? Que não tenha, por exemplo, uma nota fiscal, porque eu não sei de onde está vindo o produto. Só para fazer uma comparação, quando você compra, por exemplo, né, um celular e esse celular ele não tem nota fiscal, ele pode ser produto de roubo e você está financiando o roubo, certo? Quando você compra uma TV que também não tem nota fiscal, você está financiando o roubo. E a gente tem uma cultura muito enraizada no Brasil de levar vantagem, né? Ah, eu estou comprando com menor preço, mas você não sabe de onde veio o produto. É a mesma coisa, por exemplo, de uma madeireira, tá? Que você está explorando, né? Que foi explorado da terra, foi extraído, não vai ser replantado, e aí você está acabando, né? Com a sua própria existência. A gente precisa de árvore. E aqui não é um discurso de Greenpeace, não é nada disso. A gente precisa, né, de um ecossistema. Se eu falar para vocês, eu moro perto da represa. Eu não sei se alguém aqui mora da represa, perto da represa. Perto da represa sempre chove, né? Agora eu faço uma pergunta para vocês: chove sempre aonde você mora, né? Não chove. Por que que não chove? Porque você não tem um microambiente formado que favoreça a formação de chuva. A represa ela tem. Por isso que se fala tanto em áreas de mananciais, se preservar áreas de mananciais, né? Por quê? Porque onde eu tenho área preservada, eu tenho chuva, né? A minha avó, gente, ela é sergipana. A minha avó, ela tem uma cultura que ela diz assim: árvore que não dá fruto, a gente corta mal pela raiz. Ela fala desse jeito. Árvore que não dá fruto, a gente corta mal pela raiz, né? Só que a árvore que não dá fruto, ela serve como microambiente. Uma vez que você arranca ela, você não tem mais aquele microambiente, então não vai chover ali. Então, às vezes, quando a gente fala de sertão, que a gente fala de lugares que são muito devastados, você pode ver que a população que está ali, ela própria destruiu. Então, ela vai reclamar do quê? Né? Você mora perto da represa, Jéssica? Perto da represa é frio, perto da represa chove. Quando não chove, garoa. Quando não garoa, tem neblina. Então, assim, é um microambiente, tá? Então, a gente começa a ver, por exemplo, você vê pássaros que você não vê. Eu vejo tucano na minha casa, gente. Quem já viu tucano? Que não seja no zoológico, né? Então a gente começa a entender que a gente tem, ó, aqui perto de casa, e não é longe não, é Interlagos, gente. Eu vejo saruê, né? Que são aqueles gambás que na verdade o povo pensa que é um rato gigante. E na verdade o saruê, aqui também, Jéssica, apareceu pica-pau. O saruê, ele é um primo distante do canguru. Ele não tem nada a ver com rato. E o povo vai lá e faz o quê? Mata, né? Mata porque acredita que o saruê ele é um rato gigante. Pelo amor de Deus, gente, é muita ignorância. Enfim. Oi. Lá na minha cidade, que eu sou de Minas, do norte, da roça mesmo, interior mesmo. Uhum. O saroê lá, tipo, é um grande problema, tipo, para quem tem criação de galinha, né? Ele Que eles mata. comem tudo. Eles Nossa, eles comem. comem tudo. O Só povo que lá fica doido, hein? só que o saruê ele não come só isso, né? Ele come escorpião, ele come barata, ele come pequenos roedores, ele come diversos tipos de animais que seriam pragas. É o que eu falo, gente. Quando a gente interfere no meio ambiente, a gente interfere em tudo. É o que eu digo sempre, né? Vou deixar uma coisa aqui bem clara para vocês. Por que que a gente tem tanto pernilongo? Né? Por que que a gente tem tanto pernilongo? Porque a gente está liquidando a gente está tirando da face da terra os que seriam os predadores naturais do pernilongo. Pernilongo, por exemplo, sapo, perereca, lagartixa. Tem gente que olha uma lagartixa na parede e acha que é um monstro. Você entendeu? Vai lá e fala, tem que matar, né? Então, assim, tem que tomar cuidado. A gente não pode fazer isso. Né? O sapo, que mal ele fez? Não, tem gente que acredita que o sapo vai espirrar, né? Ele tem a capacidade de olhar nos seus olhos, né? Espirrar leite nos seus olhos. Nunca vi isso acontecer na minha vida, né? Então, assim, cuidado, né? Você não gostar de um animal é uma coisa, agora você matar ele, quanto você mata, né? Uma outra praga vai sobressair, tá? Enfim, para vocês poderem entender. Então,
quando a gente fala aqui, só voltando aqui no caso da alimentação, quando a gente fala em excesso de embalagem, a gente está falando do nosso ambiente, tá? Então, cuidado com o excesso de embalagem, né? Isopor hoje, tem gente que não sabe que isopor ele é reciclável, né? Isopor é reciclável? É reciclável, né? Embalagens de plástico, algumas são recicláveis, nem todas são recicláveis, tá? Então a gente também tem que ver isso. Vamos começar a falar então dos distúrbios alimentares. Obesidade, vamos falar de mim, né? Obesidade, tá? A obesidade, gente, ela é uma doença crônica, né? Infelizmente, ela é emergente no Brasil. Ela é uma doença que está crescendo a cada dia, né? Por quê? Pelas alimentações erradas, a gente come errado, né? O número de pessoas obesas ela tem crescido, né? Tornando a doença um problema de saúde pública. Então, eu tenho pessoas que estão abaixo do peso, eu tenho pessoas de peso normal, eu tenho pré, né, obesos ou pré ou sobrepesos, eu tenho obesidade de grau 1, de grau 2, de grau 3 e eu já tô no grau, sei lá, 2.500, tá? Então, é uma obesidade assim da obesidade. Então, eu tenho que tomar cuidado, né? Por quê? Porque quanto maior a circunferência abdominal, mais risco cardiovascular uma pessoa tem, tá? Então, a obesidade em si, antigamente a gente via uma criança gordinha, a gente falava, ai, que criança saudável. Uma criança gordinha, gente, ela não é uma criança saudável, para começo de conversa, tá? Tem crianças que ganham muito peso, né? E ao longo do desenvolvimento vão perdendo esse peso, mas tem crianças que ganham peso e ao longo do desenvolvimento vão mantendo esse peso, né? E isso é um problema sério, tá? A incidência da obesidade no Brasil e no mundo, né? No Brasil existem mais de 20 milhões de indivíduos obesos, eu sou 21 milhões, né? Na população adulta, 12,5 dos homens e 16,9 das mulheres apresentam obesidade. As mulheres ainda elas estão controlando. Por quê? Porque a gente tem aí um padrão de beleza, onde ser magro é ser bonito, né? Então a gente consegue controlar um pouco, né? Os homens, quando eles estão gordinhos, eles ligam, né, o botão, ele fala, meu, tô gordinho mesmo, tô nem aí. Né? Mas as mulheres não, a gente se cobra mais. Infelizmente, a mulher ela engorda mais que o homem, né? Ela tem maior facilidade de engordar mais que o homem. Por quê? Porque a gente sofre a influência hormonal, a gente tem, né, o acúmulo de gordura no corpo. Por mais ativa que a gente seja, o nosso metabolismo não é igual. O homem tem um hormônio que ajuda ele, que é chamado testosterona. Não que a mulher não tenha. A mulher tem a testosterona aí em pouquíssimas quantidades, tá? Mas no homem, a testosterona ela acelera, né, o metabolismo. E isso é importantíssimo, porque o homem, você vê que ele come uma quantidade muito maior de comida do que você, né? E ele não engorda. Você já viu que o homem ele come, por exemplo, 2 Big Mac, né? Ele não vai engordar. Você come um, você ganhou 3 quilos na balança. Daí você fala, como que isso é possível? É bruxaria, né? Não é, gente, tá? É hormônio. Então, ó, e cerca de 50% tem excesso de peso, que seria o sobrepeso, né? Atualmente existe cerca de 6.700, 672 milhões de adultos obesos no mundo, né? Enquanto que as crianças e os adolescentes em idade escolar com enfermidade chegam aí a 338 milhões, né? Estatística que deve permanecer pelo menos nos próximos 6 anos e né, a ser reduzida em 2030, segundo a Unicef. A gente ainda está na fase de crescimento da balança, infelizmente, tá? Causas da obesidade, gente, pelo amor de Deus, todo mundo sabe. Para você ganhar peso, você precisa fazer o quê? Ser sedentário, ter predisposição genética, né? Comer muito, comer mais que os olhos, né? Então vamos lá. Predisposição genética, né? É um dos fatores. Nem todo gordinho como eu tem predisposição genética. Se você falar para mim, você tem predisposição genética na família? Não, todo mundo é magro. Então por que você é gordo? Porque eu como, né? Porque eu como. Alterações hormonais? Também, muito gordinho fala que é problema hormonal. Vai lá fazer o exame, não dá uma vírgula de alteração. Então, o que que é? É o zóio, tá? Distúrbios emocionais, né? Ansiedade e depressão. Tem pessoas que comem, né, quando estão ansiosas, que comem quando estão depressivas. Não é o meu caso, eu como por qualquer motivo. Remédios, né, hormonais e corticoides. Os corticoides, gente, eles aumentam o apetite. Isso pode acontecer? Pode, tá? Então, crianças, por exemplo, que são
asmáticas, que tem bronquite, né, ou que fazem tratamento com corticoide, elas podem ganhar peso, tá? Os hormonais, eles podem funcionar também, pode, por exemplo, a pílula, né, anticoncepcional, ela pode causar aí um aumento de peso, não só o edema, também como um aumento de peso, né? Diminuição da dopamina, menos saciedade, né? Talvez também possa ser isso. Sedentarismo, com certeza, né? É aquela velha história. Tem gente que vai para academia e sai feliz. Eu vou para academia e saio odiando a academia e todo mundo que tá lá dentro, né? Eu odeio academia, né? Tem pessoas que falam que exercício faz a gente ter o hormônio da felicidade. Em mim só causa ódio. Fatores socioeconômicos, né? Comida, né, ultraprocessada é mais barata. Exemplo, McDonald's. O que que é isso? Antigamente a sociedade ela não tinha, né, como que fala? Acesso a uma grande diversidade de alimentos. Por quê? Porque o povo não ganhava o suficiente para poder chegar aos alimentos in natura. Então, geralmente o que eu consumia era o básico. Hoje você ganha, e a comida ultra processada ela é barata, gente. Poxa vida, um Big Mac no dia da promoção você paga R$ 6. Né? O que é R$ 6 por um alimento? Você fala, meu, R$ 6 tá barato demais. Um prato de comida custa, sei lá, né? Um prato feito custa 18, R$ 15. Você fala, eu vou comprar 2 Big Mac e ainda levo um refrigerante, certo? Então você vai preferir a comida ultraprocessada, tá? Alimentação rica em açúcar, gordura, né, carboidrato, tabagismo e entre outras. Então, assim, hoje, por exemplo, a gente tem aí a condição mesmo de vida. Quanto mais acesso, né, e mais recurso, maior o peso, infelizmente, tá? Professor, Então, oi, pode falar. só de você falar de Big Mac já deu vontade de comer, porque faz tempo que eu não como, E então você não vai comer de novo, entendeu? Porque é a um gente que é alimento gordinho, a gente sofre com ultra, essas coisas. alimento ultraprocessado, não é para você comer, entendeu? Ele faz mal ao seu organismo. Comer uma vez ou outra, gente, não tem problema, mas comer uma vez ou outra, tipo assim, 2 vezes por ano, né? Não uma vez por mês, tá? Não vai fazer mal, mas você tem que ver o que você come de ultraprocessado. Linguiça calabresa, né? Sei lá, salgadinho, refrigerante. Aí você fala assim, ah, mas eu não como Big Mac há tempos, mas o que que você tá comendo, consumindo antes, né? De alimento ultraprocessado? Várias coisas, né? Então, vamos lá. Ó, além das roupas apertadas, né, os sinais e sintomas da obesidade, você sabe quando você tá ficando gordo, quando aquela calça te dá desespero, né? Você tenta pôr e você não consegue. Ou quando ela entra, você não consegue se mexer, você fica assim, né? Fala, meu Deus do céu, não respiro. Se eu respirar mais fundo, o botão é capaz de matar aí do outro lado do mundo, né? Então, ó, além das roupas apertadas, né, é o aumento do ponteiro da balança e o aumento do ponteiro na balança, o acúmulo de gordura é um indício de obesidade. O que que é isso? Os pneuzinhos, né? Teve uma época da minha vida, gente, juro por Deus, que meu irmão me chamava de Michelin, acho que é Michelin, sei lá, que era aquele pneu, né? Porque assim, se você não for gordo e você não sofrer bullying da família, não tem graça, né? E ele fazia isso exatamente para que eu criasse raiva para tentar fazer o quê? Dieta. Então, ele sempre me zoou, né? Episódios de apneia, porque a obesidade leva, né, a apneia, você dorme mal, né, dificuldade para movimentar-se, sim, você não consegue pegar uma coisa no chão, amarrar um sapato, né, cansaço frequente, você anda, né, 1 quilômetro, você tá morrendo, né, meu caso. Distúrbios no ciclo menstrual, a mulher pode parar de menstruar, tá? Ou ficar infértil, né, nesse período que ela tá obesa, e também são indicadores de doenças cardiovasculares, então hipertensão, diabetes e assim por diante, tá? Professora, eu tô nessa Oi, daí. é, Ciclo menstrual. cuidado, se você já sabe o que você tem que fazer, né? Fecha a boca e vai caminhar. Se você for que nem eu, né, caminhar não vai te dar tanto ódio, mas a academia vai. Você sabe por que que eu odeio academia, gente? Eu vou falar bem claro, porque quando você chega na academia, tá todo mundo malhado, né? Daí você chega lá, você é a única obesa que tem. Parece que todo mundo tá olhando pra você, né? E aí você fala assim, gente, né? Eu vou pra academia pra quê? Pra ficar servindo de estereótipo pra alguém virar pra mim e falar assim, olha, olha lá, a gorda, né? Não vou, de verdade. Não é por isso não, tá? Mas eu odeio academia de verdade. Eu não sei como o povo consegue ficar feliz naquele ambiente. Enfim, né? Diagnóstico da obesidade. Como que é feito o diagnóstico da obesidade? Gente, só bater o olho na balança, né? Então vamos lá.
é feito por meio de cálculo do índice de massa corpórea, né? O IMC, que avalia a relação entre o peso e a altura. Então, o que diz, né, a literatura? Que o seu peso ideal, né, seria mais ou menos aos segundos dígitos da sua altura. Então, por exemplo, se você tem aí 1,63 m, o seu peso ideal seria 63 quilos. Seu peso baixo seria menos 5 de 63. Então, por exemplo, né, você teria que ter aí no mínimo, né, 58 quilos ou mais 5 de 63, né? Se você colocar aí mais 5 em cima de 63, no máximo 68 quilos, tá? Para você não ter aí uma desvantagem. Isso seria o peso ideal, tá? Então, por exemplo, alguém que tem aí, já faz a conta. Se você tem 1,70 m, menos 5 quilos seria o seu peso mais magro que você deveria ter. Então, 65 quilos, né? Se fosse um peso mais gordo, né? Um sobrepeso, 75 quilos, tá? Então, 65, 75, o ideal seria 70. Se você passou disso ou tá abaixo disso, você tem um problema nutricional, ok? Ó, Ok. já fez a conta, né? Daí você fala assim, já fez a conta, tá explodindo no máximo. É um horror isso. Ó, quando o IMC ele é maior que 30, né, a pessoa é considerada obesa. Quanto maior o índice, perdão, gente, quanto maior o índice, mais as chances, né, do paciente desenvolver diabetes, né, que é um problema cardiovascular e nas articulações também. O sobrepeso, gente, dói a nossa articulação. Então, você vai andar e fala, eu tô com dor no joelho, que nem eu fui andar, tava morrendo de dor no joelho, né? Diabetes eu ainda não tenho, mas eu já sou hipertensa. Isso é um problema. Depressão, não tenho. Né? Problema diretamente ligado à pior qualidade de vida e menos longevidade. Eu pretendo viver até os 100 anos, né? Como eu vou chegar lá, eu não sei. Mas, né, eu quero viver o máximo possível. E para isso eu preciso de qualidade de vida. E para ter qualidade de vida, eu preciso perder peso, né? Só que tem muitas pessoas que, por exemplo, optam em perder peso, né, fazendo o caminho mais difícil, gente, que é a cirurgia bariátrica. Você pode achar que a cirurgia bariátrica, ela é o caminho mais fácil. Ela não é. Ela é o caminho mais difícil, porque a pessoa perde muito. Ela perde aí valores nutricionais, embora ela ganhe, né, ela diminua o peso rapidamente, porque a cirurgia bariátrica, ela vai te fazer perder peso rapidamente. Só que o que ela custa, né? Ela custa uma readaptação à dieta. Tem pessoas que não conseguem se readaptar, né? Por quê? Porque ela não trabalha o psicológico. Por que que o gordo come, gente? Eu vou falar por mim. Eu como porque comer me dá prazer, né? Eu vejo a comida, então, por exemplo, eu tava comentando com a minha mãe do meu aniversário. Eu falei, mãe, no meu aniversário eu quero fazer um bolo Floresta Negra, né? Que eu amo bolo Floresta Negra. Aí a minha mãe pegou, virou pra mim e falou assim, tá. Eu falei, mas eu também quero uns salgadinhos, né? Aí minha mãe falou, vixe, vai gastar, porque esses salgadinhos custam caro, né? Vegano custa caro. Aí ela pegou, virou pra mim e falou assim, tá, você quer um bolo Floresta Negra? O que mais você quer? Daí eu falei assim, eu quero um bolo também de ameixa com abacaxi. Aí eu falei assim, mãe, eu também quero docinhos. Daí minha mãe ficou olhando pra minha cara e falou assim, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo em 2 meses, você vai engordar em um dia, né? Então, gente, por quê? Porque a mentalidade da pessoa gorda, ela tem que mudar o conceito, né? Você tem que entender que você não pode comer tudo aquilo. Mas isso, muitas vezes, as pessoas é submetida a uma cirurgia bariátrica e ela não mudou o psicológico. E quando você faz a cirurgia bariátrica, você não consegue comer a quantidade de comida que você come. Então, que você comia. Ou você começa a forçar, né, o alimento e a vomitar. E lembra, o estômago ele é um órgão elástico, né? A partir do momento que você força a comida dentro dele, ele vai crescendo e você vai fazendo o quê? Você pode ganhar peso tudo de novo. Tem pessoas que a cirurgia bariátrica ela não funciona. Mas por que ela não funciona? Porque o médico não fez direito? Não, porque a pessoa ela não colabora, né? Fora isso, a pessoa que faz cirurgia bariátrica tem grande queda de cabelo, tem queda nutricionais gigantescas, né? Porque o corpo não consegue atingir a meta nutricional que exige. Fora que quando ela emagrece rapidamente, sobra muita pele.
Então, não é um caminho fácil. O correto é você fazer uma reeducação alimentar e perder peso gradativamente. Só que tem pessoas que já passaram do limite, né? Já estão acima do grau 3, né? Da obesidade mórbida. E para perder peso, e isso eu falo com propriedade para vocês, passou dos 40, você perder peso é muito difícil, né? O nosso corpo não tem o mesmo metabolismo. E para você acelerar o metabolismo, você tem que ser uma pessoa extremamente ativa. E muitas pessoas aqui não são, né? Qual que é a sua atividade? Né? Mexer o dedinho no controle para ver série, para ver um monte de coisa. Então, muitas pessoas não fazem. Hoje em dia, eu estava até comentando com a minha mãe, hoje eu ia acordar cedo para poder caminhar com a minha cunhada. Aí eu fiquei pensando, né? Como eu tinha dormido muito mal à noite, eu falei, eu não vou caminhar cedo, né? Eu vou caminhar no final da tarde, que eu não tenho aula, beleza, eu vou caminhar. Mas muitas pessoas hoje evitam até sair na rua por assalto. Por exemplo, a minha cunhada sai de manhã com uma colega para poder caminhar, porque as duas têm medo de assalto. Eu não tenho coragem de sair sozinha aqui 6:30 da manhã, né? Eu tenho medo de ser assaltada. E o pior, né? Ser assaltada não ter nada e o cara me bater, porque daí eu vou ficar muito puta da vida, né? Porque eu não levo nada para caminhar. Então, assim, a gente tem que começar a pensar, né, em fazer uma atividade física. Já que eu não gosto de caminhar, tem que ir para academia, mas eu odeio academia, então eu tenho que fazer alguma coisa que me dê prazer e que eu gosto de fazer. Um exemplo, eu amo nadar, só que nadar agora não tá sendo a vantagem, né? Então não tá sendo vantajoso. Então a gente tem que começar a pensar nisso. Para você descobrir, né? Vamos lá. Qual é o seu IMC, você tem que multiplicar 2 vezes a sua altura, né? Então, vai lá, pega a sua calculadora aí e multiplica 2 vezes a sua altura. Você tem 1,50 mais 1,50, você vai multiplicar 1,50 vezes 1,50, né? Esse resultado você vai gravar na sua mente. Agora você vai pegar o seu peso, né? E você vai dividir sobre o resultado da sua altura. E você vai olhar aqui qual é o que deu, né? Então, por exemplo, se deu abaixo de 17, você está abaixo do peso ideal. Se deu entre 17 e 18,49, abaixo do peso, né? E assim por diante. Se deu acima de 40, bem-vindo ao meu mundo, né? Você está no grau de obesidade 3. Então, tem que tomar cuidado. Aqui realmente é um risco de infarto, tá? Fez É a nóis, conta? professor, é É nóis. nóis, chegou na conta, né? Quem aí Eu tá. tenho 1,5 m, Ah, com 86 quilos, vamos uma ver. maravilha. Calma, calma, vamos ver se isso é verdade. Você tem É, 1,50 m? isso, quase um anã, pouca Vezes coisa. 2. 1,50 vezes. Ai, mas que inferno. Tá. 80, né? 86. 86. É. Infelizmente, é. E já vem problema de saúde, arritmia cardíaca. Aí eu não gosto de academia. Não Então. tenho tempo para isso. É uma coisa, uma maravilha. Então, a gente fala que a gente não tem tempo, mas a gente tem que fazer tempo, gente. É nossa É, saúde. o pior que é Ó, esse. lembre-se de uma coisa. Eu lembro de um médico que falou isso pra mim, eu não vou esquecer isso jamais. O seu corpo é instrumento de trabalho. Se você ficar doente, você não trabalha, tá? Verdade. Então, é uma questão de saúde realmente a gente se cuidar. Gente, cuidar da aparência, que nem, ó, eu tô transparente aqui perto de vocês, porque meu rosto, né, por ser gordinha, isso muita gente não sabe, você tem resistência insulínica. E a resistência insulínica, ela mancha, qualquer espinha que dá na minha cara, ela mancha, ela fica manchada. Então, vira e mexe eu tenho que fazer tratamento com ácido para poder melhorar a aparência do meu rosto. Então, eu fico translúcida, daqui a pouco eu tô branca que nem Michael Jackson. O que acaba acontecendo? Né? A gente tem que ter uma aparência, não é uma aparência bonita, é uma aparência que é aceitável. Não que você tem que ser aceitável para os outros, mas você tem que se olhar no espelho e você gostar daquilo que você está vendo. Eu, no momento, eu olho no espelho e não gosto. Então, isso tem que ser o incentivo para poder mudar. Né? Por quê? Porque eu não era assim. Então, a gente tem que começar a ter esse tipo de proatividade, né? De buscar o melhor pra gente. Se você não busca, quem busca por você? Ninguém. Você entendeu? E se você continuar nessa. E isso eu falo em qualquer coisa da vida, tá, gente? Eu não tô falando só em coisas, não. É, tentem buscar, né, o melhor para você, né? Então, assim, porque se você cair na cama, você vai depender da sua família,
né? E isso é muito ruim, você ficar dependente. Já pensou, né? Ou você ter um problema de saúde, ou você infartar, né? Ou coisas desse tipo. Ontem eu estava assistindo o Fantástico, acho que foi o Fantástico, da história do coração cardíaco. Alguém chegou a ver a história? Não? É de uma mãe que ela tem uma doença, eu não conhecia essa doença, chamada Danon, que é uma doença cardíaca que é genética. Não conhecia, de verdade. E a mulher estava contando lá a história dela de vida, que ela tinha 2 filhos que precisavam de um transplante cardíaco, mas ela tinha 6 filhos. Os 3 primeiros filhos dela morreram de infarto cardíaco, 2 em 2018 e um em 2019. E os outros 2 filhos dela, né, precisavam de um transplante cardíaco urgente. Um transplante foi feito num dia e o outro foi feito no outro dia. E ela tem um filho mais novo, e esse filho também herdou a doença e vai precisar de um transplante cardíaco. Olha que loucura, né? Você sabendo que você tem uma doença genética que é passada de filho, para que você vai ter filho para passar? É isso que eu não entendo às vezes. A gente tem que começar a entender que, colocar na nossa cabeça que certas coisas, né, se são genéticas, não devem ser repassadas. Mas a gente não pode julgar, infelizmente, né? Cada um, cada um. Mas o que eu quero deixar bem claro para vocês aqui é o seguinte: pense no que é melhor para vocês. Se você tá, né? Tem uma blogueira, acho que é blogueira, chamada Tati. Como que é o nome dela? É Tati alguma coisa, ela é bem obesa, bem obesa. Aí ela faz umas danças de funk no Instagram que eu já vi. E ela vira e fala assim: gente, eu me aceito do jeito que eu sou. Será que ela realmente se aceita? É isso que eu fico pensando às vezes, né? Quem tá acima do peso aí sabe, não tem coisa pior do que você entrar numa loja de roupa, de departamento, e você se imaginar numa roupa e a roupa não entrar em você, porque não tem seu número, né? Ou quando entra, a roupa fica esquisita. Isso é muito ruim, você fica até deprimente. Ou você quer ir numa festa, quer pôr uma roupa legal e a roupa fica horrível no seu corpo, né? Não é uma cultura da magreza, é uma cultura do corpo saudável, porque cada pessoa tem um corpo, cada pessoa vai ter o seu corpo, né? Mas você ser muito acima do peso é horrível, é horrível. E tem gente que fala assim: ah, eu me aceito, eu gosto do jeito que eu sou gorda. Jamais, eu duvido que uma pessoa tenha essa mentalidade, duvido, tá? Professor, Oi. às vezes eu falo isso com meu marido, porque tem umas gordinhas aqui na rua que ficam falando, ai, eu me aceito do jeito que eu sou. Eu falo, ai, meu filho, depois eu fico muito feliz com você, porque eu não me aceito, não. Quando eu entro numa loja, não tem nenhuma roupa que me sirva. É horrível. E hoje E você é muito sabe, difícil. por exemplo, ó, as lojas de departamento, eles trabalham até o manequim 48. Só que é um 48 tipo chinês, entendeu? Que não entra em você. Então, assim, é muito ruim você fazer isso. Para quem nunca teve esse problema, gente, não sabe qual é essa realidade, mas é horrível, né? Foi o que eu falei para minha colega, né, para Cláudia. Eu virei para ela e falei assim: eu me nego a entrar ai, como que é o nome da loja de gordo? Eu esqueci o nome. Plus size, Né, não é plus size, tem uma loja, tem uma rede que é só roupa de gordo. Eu esqueci o nome. Não é performance, eu esqueci o nome agora. Enfim, né? Tem no shopping. Eu virei pra ela e falei: eu me nego a comprar roupa aqui. Eu fui ver uma blusa uma vez, a blusa custava quase R$ 120. E era uma blusa, gente, uma camiseta. Assim, tipo essa que eu tô vestindo. Aí eu falei assim: gente, que absurdo, como pode custar tão caro? Aí a moça pegou e falou assim: mas é o volume do tecido, é a qualidade do tecido. Eu falei: peraí, calma, não tô entendendo. Programe, tá? Tentando lembrar o nome. Programe. Aí eu falei, eu não vou comprar uma roupa aqui. Por quê? Porque é uma roupa que realmente não vai me fazer bem, entendeu? Toda vez que eu pôr essa roupa, eu vou falar assim, meu, comprei na loja de gordo. Como que pode? Entendeu? Eu não vou fazer isso, né? E isso é muito ruim, você colocar isso na sua cabeça, porque assim, é o que eu falo. A minha mãe, gente, a minha mãe tem 62 anos. Vai fazer 63? Não, minha mãe tem 63. Eu não lembro qual é a idade da minha mãe. É 62, 63. Ela é de 58. 58 a gente tá em 2021, ela vai fazer 63. A minha mãe tem 62 anos, mas o corpo da minha mãe é lindo, né? A minha mãe teve 3 filhos, ela não tem uma barriga.
Então, assim, aí eu falo, caramba, eu tenho vou fazer 42 anos, tô gorda, nunca tive filho, eu tenho uma barriguinha gigante. Pera, calma, né? Vamos tentar melhorar, vamos tentar fazer alguma outra coisa. Então, assim, o incentivo vem de todos os lados. Minha mãe, tadinha, ela tenta da melhor forma possível. Se eu falar pra minha mãe que eu vou comer castanha, ela come castanha comigo. Não tem mal pra ela, entendeu? Ela sempre me ajuda. No que eu for, ela fala assim, tô do seu lado. Né? Se for pro seu melhor, eu tô do seu lado. E às vezes eu como uma comida ruim pra caramba e ela come junto comigo. E eu viro pra ela e falo assim, mãe, você não precisa emagrecer dela. Ela fala, não, mas eu tô gorda. Aonde? Você olha assim pro corpo da minha mãe e fala, gente, ela não tá gorda, mas enfim, né? Mas é muito difícil. Falo pra vocês que emagrecer não é fácil, não, tá? Como também engordar não é fácil, tá, gente? Vamos deixar isso claro. Ó, a melhor forma de tratar a obesidade é adotar mudanças, né, no estilo de vida. Então, assim, dietas menos calóricas, né? Quem gosta de comer alface? Eu odeio, né? Mas tem que comer? Tem que comer, né? Programa de exercício. Quem gosta de fazer exercício físico? Eu odeio, mas tem que fazer? Tem que fazer, né? Supervisão de um profissional, sim, porque se você não tiver apoio, gente, você não faz, né? A motivação ela tem que vir de você. Lembre, ninguém vai te motivar a não ser você mesmo. Se você não quiser mudar, não adianta sua mãe tentar, seu pai tentar, seu marido tentar, os amigos te derem a força do mundo, né? Vir força do além, que você não vai conseguir, tá? Uso de medicamentos, isso daqui eu acho que tem que tomar cuidado, né? A gente tem aí medicamentos hoje para controle do apetite, né? E é mesmo que reduz a absorção de gordura pelo organismo, que nem a patroa da minha mãe, ela toma um medicamento para diabetes, eu esqueci o nome da injeção, que faz com que ela perca 30% do peso corporal. A injeção custa R$ 900, só para vocês entenderem. O primeiro tratamento custa R$ 900. Uma injeção, que dá para um mês. É um caminho? É um caminho, só que se você não se readequar nesse período de um mês, fazer uma reeducação alimentar, não vai ter, né, não vai ter benefícios para você, né? Você está tomando um medicamento. Tem muita gente que toma, por exemplo, sibutramina. A sibutramina, para quem já tomou, eu nunca tomei sibutramina na minha vida. Eu acho que o único remédio para gordura que eu já tomei na minha vida foi a metformina, né? Mas eu tomei, na verdade, não foi nem para gordura, foi para ovário policístico. Quando você toma um inibidor de apetite, né, que nem a sibutramina, a tendência dela é acelerar o seu metabolismo, porque quanto mais rápido bate seu coração, mais caloria você queima. Por isso que os exercícios, por exemplo, como que chama? Esqueci a modalidade agora que tá de exercício físico, que tem academia. Alguém me lembra aí, pelo amor de Deus? CrossFit, professora? CrossFit, obrigado. É esse mesmo. Por que CrossFit emagrece, né? E eu vou falar uma coisa para vocês, CrossFit, ele tem menos dano sobre o esqueleto do que você ir para academia todos os dias. Por que o CrossFit ele emagrece? Porque o CrossFit ele prevê que você acelere o seu metabolismo cardíaco dentro de um período no máximo de 40 minutos. Você não faz mais 40 minutos de exercício, não é permitido. Você pode até fazer, mas o real ganho dele é em 40 minutos. Então, em 40 minutos, você acelera, você não tem uma pausa, né? Você vai. Você pode ver que as pessoas que saem do CrossFit saem mortas, né? Carregadas praticamente. Mas isso funciona? Funciona. Como que isso funciona? Funciona porque você consegue acelerar o seu metabolismo de uma tal forma. E no CrossFit você tem a supervisão direta, né, de um instrutor, coisa que na academia você não tem. Muitas academias, por exemplo, elas pedem, elas fazem com que você é, paguem, por exemplo, um personal trainer para você, né? E isso é o que acaba acontecendo, tá? Então, para pessoas assim que têm, né, estão acima do peso, o CrossFit para começar seria ideal. Aí você fala assim: "Ah, mas eu tô muito acima do peso, mas eu não consigo fazer CrossFit". Mas o cara não vai pedir para você pular, plantar a bananeira de um começo, ele vai olhar o seu perfil, né? Ele vai ver até onde ele consegue trabalhar com você. E dizem que CrossFit vicia, gente. Eu ainda não fui, tem uma academia do lado da minha casa, CrossFit, juro por Deus. Né? Eu vejo todo mundo indo para lá, saindo feliz. Eu falo, gente, essa felicidade ainda não me contagiou, né? Vai me contagiar um dia? Nunca, né? Mas talvez, quem sabe, porém, né?
Mas tem que fazer exercício, infelizmente, porque só o uso de medicamentos não vai, gente, né? O nosso corpo precisa acelerar. Por que que você tá gordo? Porque o seu metabolismo tá baixo, né? Então você precisa fazer o seu corpo acelerar e para isso você precisa de exercício físico, né? Nunca chama, já falei isso, né? Nunca chama uma pessoa gorda de gorda, você tá ofendendo, tá? Embora ela esteja gorda no espelho, ela se vê de outra forma. Para os casos mais graves, né, pode ser recomendada também a cirurgia bariátrica, isso quando você está na obesidade mórbida, quando você não adianta, vou deixar isso bem claro, pelo SUS, não adianta você estar só na obesidade mórbida, né? Para você entrar na lista de bariátrica pelo SUS, você tem que ter alguma comorbidade associada à obesidade mórbida, pode ser hipertensão, diabetes, risco cardíaco e assim por diante. Fora isso, você vai entrar no programa de reeducação alimentar, tá? Especialmente para quem possui IMC acima de 35, né? E também ter doenças associadas à obesidade. E para quem tem IMC acima de 40 e não consegue emagrecer com outros tratamentos. Eles vão postergar, gente, no último, né, a sua cirurgia bariátrica, porque eles acreditam, que nem eu, que é o tratamento bariátrico, ele é o tratamento de última escolha e não deve ser o de primeira escolha. A gente vê muita gente aí com peso, por exemplo, né, de 80 quilos que fazem cirurgia bariátrica. Eu acho isso um absurdo, de verdade. Eu acho isso um absurdo. Daí a pessoa fala assim: ah, mas eu tinha 80 quilos e fiz a cirurgia bariátrica porque eu não consegui emagrecer. Será que realmente ela tentou? Né? Será que realmente ela não conseguiu? Eu acho muito sacrificante para uma pessoa. Enfim, né? A gente não sabe dizer. Impactos da obesidade, né? Acúmulo de gordura no organismo, aumento do risco de doenças como hipertensão, aumento do colesterol, triglicérides, diabetes, apneia do sono, acúmulo da gordura no fígado, isso daqui é um perigo, né? Infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral e pode estar associado ao surgimento de alguns tipos de câncer, sim, né? Dizem que a obesidade leva ao surgimento, por exemplo, de câncer no pâncreas, né? No intestino, tá? E no fígado. O excesso de peso também pode trazer prejuízos para relações pessoais e profissionais. Muitas pessoas são as mais propensas à depressão e ansiedade. Tem muita gente que é obesa, gente, para de sair de casa. Elas não saem de casa, não vão, né, a eventos públicos por medo de se tornar ponto de referência ou alguém olhar para ela e falar: "Nossa, como você engordou", né? Então, ela deixa de sair, ela deixa de ter um compromisso público, não se relaciona com ninguém porque tem vergonha e assim por diante, tá? Então, aqui tá diversas coisas que pode acontecer, né? Quando você tá acima do peso, depressão, apneia, doença arterial, fígado gorduroso, câncer, né? Incontinência, você não consegue mais segurar xixi, né? Intertrigo, que seria a abertura das pernas, tá? Gota, começa a dar aí problema nas articulações, hipertensão, insuficiência cardíaca, refluxo, né? Diabetes, doença na vesícula biliar, como pedra na vesícula, infertilidade, trombose. Nada de bom vem da obesidade. Então, quando uma pessoa fala que se aceita obesa, né, ela tá mentindo. Agora a gente vai falar de desnutrição, né? Se a obesidade faz mal, ser desnutrido também, né? O que é a desnutrição? A desnutrição, ela é uma deficiência de caloria, então a pessoa consome muito menos, né, do que as necessidades dela diária. A desnutrição, gente, no Brasil ela existe, né? Embora na década de 1960 e 70 a desnutrição infantil matava milhares de crianças no norte e no nordeste, que são as regiões mais pobres do Brasil, essa ainda continua matando, tá? Vamos deixar isso bem claro. A desnutrição, ela pode surgir, né, porque as pessoas não conseguem obter ou preparar alimentos, né, porque apresenta algum distúrbio que dificulta a ingestão ou absorção de alimentos que podem, ou porque possuem uma necessidade de calorias excessivas altas. Tem uma youtuber que ela tem uma cara de criança, a menina tem quase 20 anos, esqueci o nome dela. Eu não sei se vocês já viram. Ela tem uma cara de criancinha. Eu vou ver aqui, peraí. Tem que mostrar pra vocês, porque se eu não mostrar eu morro, né? Criança. Eu esqueci o nome dela. Essa criatura aqui. Ah, não é vídeos, é imagem. É Lorena o nome dela.
Cadê ela? Cadê ela? Youtuber Lorena. Deixa eu ver. Essa menina aqui, ó. Você olha pra ela, você dá no máximo 12, 13 anos pra ela, né? Olha a cara de criança que essa menina tem. Ela tem 20 anos. 20 anos, né? Ela tem uma síndrome no intestino, que é a doença de Crohn. Vocês já ouviram falar da doença de Crohn, né? Quem tem a doença de Crohn? Aquele cara do Todo Mundo Odeia o Chris, né? Também ele tem a doença de Crohn. A doença de Crohn é uma doença que dá sobre o intestino, que impede, né, com que, na verdade, o intestino ele sempre está inflamado e impede com que os nutrientes eles sejam absorvidos. Então, no caso, a pessoa fica desnutrida. Essa menina, ela tem essa síndrome, né? E ela tem aí essa aparência infantil eterna. Ela tem ou 20 ou 21 anos, eu não tenho certeza, mas ela tem uma cara de 12 anos. A doença dela comprometeu tanto que agora ela não come mais pela boca, ela precisa de uma sonda, né, para poder se alimentar, para poder ganhar peso, porque ela estava muito abaixo do peso, tá? Então a desnutrição, ela não é só pela falta de alimento, ela também pode ocorrer mediante a incapacidade do intestino de absorver nutrientes, tá? Podendo ser isso causado por algum tipo de doença, ok? Nem sempre uma pessoa desnutrida será magra. Isso a gente tem que deixar claro. Então, por exemplo, uma pessoa ela pode ter aparência normal, mas o corpo dela, né, ter aí o que a gente chama de alimentos ultraprocessados. Por fora ela parece normal, mas por dentro ela é desnutrida, tá? Por isso que eu falo, nem toda criança gordinha é saudável. Tá? A criança gordinha, ela tem o peso lá bonitinho, ela é rechonchudinha, mas ela não tem os nutrientes. Então, a desnutrição em si, ela leva também a um ganho de peso, por incrível que pareça, tá? Você se torna desnutrida, né? Mesmo tendo aí um peso acima da média. Professora, Oi. esse foi o meu caso. Eu estava em Ribeirão Pires, em viagem, quando estava de férias, e eu fui para o hospital passando muito mal. Cheguei no hospital, a médica falou que eu estava com desnutrição. Só que eu não acreditei, porque gente, eu como bastante, só que como muita comida processada, muito hambúrguer, muita pizza, entre outras coisas. Tenho Que hábitos de feio, gordinho. Ronaldo. Que feio. Né? Não pode, Ronaldo. Como uma pessoa pode fazer isso? Na verdade, é o que eu falo, né? Às vezes a gente coloca aqui na nossa cabeça que comer, né, por exemplo, bolo, pizza, beber Coca-Cola, essas coisas, ela tá fazendo bem à minha saúde, não tá. Eu conheço uma menina, gente, juro por Deus, a minha irmã mesmo, né, a Giovana. Eu já falei 1 milhão de vezes para ela não toma água, ela só toma refrigerante. Ela não toma água, ela só toma refrigerante. Eu virei para ela e falei: Isso vai te custar lá na frente. Né? Hoje você tá tudo ok aqui, mas isso vai te custar lá na frente. Eu já falei para ela, eu falei, você sabe que o pai é hipertenso, você sabe que meu pai é diabético, isso para você é um veneno, né? Mas ela não entende, né? Ela tem o quê? 17 anos. Enfim, já a outra que tem 13 anos só come fruta. Então, assim, vai entender, né? A gente tem que, sei lá, colocar na nossa cabeça que tudo é um equilíbrio. Eu quero comer um hambúrguer, mas eu vou comer um hambúrguer com o maior número de alimentos que eu posso, naturais. Então, alface, né, tomate, queijo, quanto mais natural, melhor, né? Então, assim, a gente come aí o cheddar. O que que é o cheddar, gente? Pelo amor de Deus, eu quero descobrir até hoje o que é o cheddar, né? Não sei o que é cheddar. Dizem que é um queijo, mas é um queijo ultraprocessado, né? Então você não sabe o que você está consumindo, tá? Então tem pessoas que têm o corpo normal, mas são desnutridas. Tomem cuidado, às vezes está até um pouco gordinha, mas é desnutrida. Enquanto eu tenho pessoas extremamente magras, né? Que são magras mesmo, aquela a gente fala magra de ruim, mas a pessoa só come produto bom, né? Então ela pode ser desnutrida, né? Não ganhar peso, no sentido de não ganhar peso, mas o corpo dela tá ok, funciona ok, tá? Então, ó, a desnutrição geralmente ela é óbvia, né? As pessoas ficam com peso abaixo do normal, os ossos ficam salientes, né? Então aparece
Em vocês é chamada de saboneteira, né? Em mim eu nunca vi minha saboneteira. Nunca. Nunca, 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 tá? Tem gente que aparece aqui a saboneteira. Acho lindo, né? Mas em mim nunca apareceu, mas vai aparecer até o final do ano, vai, tá? Então, ó, os ossos ficam salientes, né? A pele fica seca, né? Não pode ficar seca. E sem elasticidade, os cabelos ficam secos e caem com facilidade. Os médicos geralmente conseguem diagnosticar a desnutrição com base na aparência. A pessoa tem aparência de quê? De morta, né? Altura e peso, situação da pessoa, né? Incluindo informações sobre a dieta e perda de peso. Entretanto, as pessoas aparentemente normais também podem ser desnutridas, né? Mediante aquilo que ela consome no dia a dia. O que leva à desnutrição? A primeira coisa, gente, o fator de desnutrição é pobreza, tá? A gente tem que colocar isso na mente. O primeiro fator de desnutrição é pobreza, porque nem todas as pessoas têm condições, ainda mais no Brasil de hoje, né? Onde a própria campanha de vacinação, ela impôs uma campanha de vacina contra a fome. Não sei se vocês viram isso no rádio, né? Que quando chegar a sua vez de vacinar, eles pedem para que você voluntariamente leve 1 quilo de comida. Por quê? Porque tem gente passando fome, né? O Brasil entrou numa era de fome. Isso é muito triste, tá? Então, ó, acredita-se que a desnutrição seja uma deficiência básica de calorias, ou seja, né, no consumo geral de alimentos ou proteínas, a deficiência de vitaminas e deficiências de minerais tendem a ser considerados um distúrbios distinto, né? No entanto, quando as calorias são insuficientes e as vitaminas e os minerais também tendem a sê-los, né? Se eu não tenho caloria, né? Praticamente eu não tenho alimentos que tenham aí vitaminas e minerais suficientes para nutrir o meu corpo. A desnutrição muitas vezes pode ser chamada de má nutrição, né? E na verdade é um tipo de má nutrição de verdade. A má nutrição ela é um desequilíbrio entre os nutrientes que o corpo precisa e os nutrientes que o corpo obtém, né? Assim, a má nutrição também inclui a alimentação, consumo excessivo de calorias, nutrientes ou nutrientes específicos, proteína, gordura, vitaminas, minerais, entre outros suplementos dietéticos, além da própria desnutrição. Então, onde eu vou ver mais crianças desnutridas? Norte e Nordeste. Não quer dizer que em São Paulo não tenha. Tem. Vocês vão pegar crianças em hospital aí em estado deplorável, que você vai falar, meu Deus, como que a mãe deixou chegar nesse estado? Aí quando você vai ver a história de vida da mulher, ela praticamente trabalha o dia inteiro, né, para poder dar o alimento. Gente, existem histórias, a minha mãe também já fez isso quando a gente era muito, muito pobre, né, da pessoa deixar de comer para poder dar para o filho, tá? Então, assim, isso pode acontecer, tá bom? Tratamento da desnutrição, né, num contexto geral, as pessoas recebem alimentos em quantidades que podem, né, aumentar aí gradativamente por via oral, se possível, mas às vezes é preciso de um tubo para poder alimentá-lo. Então, a desnutrição, o remédio da desnutrição é o alimento, né? Eu dou comida para essa pessoa. E isso, né, uma pessoa que está muito desnutrida, vou deixar isso também bem claro, né, uma pessoa que está extremamente desnutrida, eu não posso dar um prato de comida para ela de uma vez, por quê? Porque ela morre, tá? Para quem nunca assistiu a lista de Schindler, né, alguém aqui já assistiu a lista de Schindler? Já. Não. Para quem já assistiu, acho que vai lembrar da parte do chocolate, que o soldado dá um pedaço de chocolate para um dos prisioneiros, né? Ele não dava a barra de chocolate inteira, porque ele sabia que se ele desse a barra de chocolate inteira, a pessoa morreria, né? Quando eu tô com uma pessoa extremamente desnutrida, eu não posso soltar o alimento de uma vez. Por quê? Porque o corpo dela não aguenta. Então, eu vou fracionando esses alimentos ao longo do dia. Então, eu vou fazendo com que a pessoa coma mais. O PSF, né, que a gente conhece aí como o Programa Saúde da Família, que entrou como estratégia Saúde da Família, um dos primeiros contextos dele foi a ação lá no Nordeste. Lembra que eu falei isso para vocês, né? Onde a desnutrição matava, as crianças não chegavam a 5 anos, né? Como que essa realidade começou a mudar? Quando eles começaram a intervir com a ciência básica da nutrição. Pegar a casca do ovo, né? Como que fala? Secar ela, torrar a casca do ovo, triturar essa casca e colocar como suplemento alimentar, porque tinha fonte de cálcio, pegar talos de alimentos que antes eram jogados fora, usaram do próprio cacto, né, que nasce muito no cerrado,
né, para poder fazer alimentos, né, para consumir o alimento, o cacto, porque o cacto ele tem muita água. Então, foram assim medidas, né, extremas que levaram a própria casca da banana que eu falei, né? Como que surgiu o bife da casca da banana? Para quem nunca comeu, coma. É uma delícia, gente, tá? Pegaram a casca da banana, temperaram, empanaram, né, e fritaram. Muito gostoso, né? É muito gostoso de verdade. Você vai falar, mas tem um gosto doce? Não tem. Lembra carne realmente. Então, assim, para quem não tem nada, né, pegar esses alimentos, né, e transformar eles é uma arte, tá? Por quê? Porque a gente sabe que a maior parte, né, dos nutrientes estão na casca do alimento. Tem até não é uma seita, eu esqueci o nome, um grupo, né, que dizem que os alimentos hoje, quando são realmente in natura e não são tratados com agrotóxicos, você pode consumir ele desde a casca, né, que tem algumas cascas que são indigestas realmente, não dá para comer, mas tem gente que come, por exemplo, a manga com casca. Eu odeio a casca, por exemplo, da maçã, eu tiro, mas a casca da maçã é onde tem a maior concentração de vitamina C, tá? Então, isso é importante, né? Fatores que contribuem aqui para a desnutrição no Brasil e no mundo, né? Nos países desenvolvidos, a desnutrição geralmente é muito menos. Por quê? Porque lá eles têm maior, né, quantidade de alimentos. Gente, alguém que já viajou para fora? Não, professor, ainda não. Ainda não? Eu já. Você foi para onde? Argentina. Fiquei um ano lá. Quem? É o Isaac? Não, quem que tá falando? É, Elson. É o Elson. Quando você viaja para fora, você cria uma nova mentalidade, né? Aí você chega lá fora, por exemplo, a laranja que você consome aqui é o lixo da laranja, né? Quando você chega lá fora e você vê assim, made in Brasil, a laranja desse tamanho, ela tem o tamanho de um coco, praticamente. Aí você fala assim, caramba, mas essa laranja veio do Brasil, né? Você chega, ou você não precisa ir muito longe. Quem já foi aqui no Mercadão Municipal? Eu Eu passei já. já. Que tem muita gente que não conhece o Mercadão Municipal, gente. Vamos lá, vamos começar a conhecer a cultura do nosso país. Você chega lá no Mercadão Municipal, você vê uns morangos desse tamanho, É né? mesmo? Cada morango, R$ 15, né? Mas tudo bem, né? R$ 5 cada morango, 3 dá 15. Aí você olha e você vê aquelas frutas tamanho exportação. Daí você fala assim, caramba, né? As pessoas de fora comem melhor, mas por que que elas comem melhor? Porque elas levam os nossos melhores produtos, né? Eles não aceitam qualquer coisa, não é que nem o mercado nacional. Então, o que que acaba acontecendo? Eles têm maior acesso, né, a frutas, a legumes, a um monte de produtos que a gente mesmo, que a gente planta, não tem. Então, nesse caso, a desnutrição nesses países ela é muito menor, tá? Como internamente, tá? Porém, Eles certos gostam quadros muito clínicos. de fruta. Oi? Eles gostam muito de fruta. Tem um amigo que mora no Japão. E lá a fruta é essencial pra eles. Tipo, Então, não né? falta. Aí aqui você vê fruta, você olha e fala assim, ah, eu não quero. Tudo tem que ter fruta nas comidas deles. Então, faz quanto tempo que você não come uma fruta? Eu como Uhum. todo dia. Quem aqui não come uma fruta há mais de um mês? Ou, Eu. ou há uma semana? Olha só. E não é porque você não pode comprar. Você não come porque você não escolhe, tá? É simples isso. É muito simples, gente. Você não come porque você opta em não escolher pela fruta. É uma realidade, tá? Então comecem a pensar nisso. Ó, porém, certos quadros clínicos aumentam o risco de apresentação de nutrição. Então, ó, esses quadros clínicos incluem ser muito pobre, né? Ser sem teto, ter transtorno psiquiátrico, principalmente as crianças que têm na esquizofrenia, autismo. A criança que tem autismo, ela tende a ser seletiva naquilo que ela come a mesma comida praticamente todos os dias, tá? Quando você tenta tirar um alimento dela ou trocar o alimento, ela entra em crise, ela começa a ser agressiva, tá? Estar gravemente doente, né? Uma pessoa que não consiga comer o suficiente, então pode ser um câncer de boca, câncer de esôfago, câncer de estômago, câncer de intestino e assim por diante,
ou porque perdeu o apetite, ou porque as necessidades nutricionais do seu organismo apresentam-se excessivamente elevadas. A gente viu aí, por exemplo, a youtuber a Camila Coelho, né? Que ela descobriu que a tireoide dela, né, tava hiper ativada. Ela começou a ter quadro de febre e ela começou a perder peso muito rapidamente. Ela não sabia o que estava acontecendo. O corpo dela começou a dar sinais de infecção e ninguém sabia de onde vinha a infecção, né? Ela perdeu o apetite, perdeu tudo e começou a ter um alto gasto calórico. É tanto que a dieta dela, ela tá comendo a cada 2 horas e ela tá impedida de fazer qualquer tipo de atividade que gaste caloria, tá? Meu sonho. Brincadeira, não é meu sonho, não. Ser jovem, né? Bebê, criança e adolescente corre o risco de desnutrição porque estão em crescimento e precisam de muito mais calorias. Por isso que criança vem te encher o saco a cada 5 minutos falando: mãe tá com fome, mãe tá com fome, né? Por quê? Porque ele realmente tá com fome, o metabolismo dele é maior que o seu, né? Então ele sempre vai estar com fome. Mas, gente, em vez de dar bolacha, em vez de dar salgadinho, dá fruta. Fala: tá com fome, come fruta, né? Vai dar fruta pra criança, tá? Ter mais idade, idoso, né? Idoso tem tendência a ser desnutrido, sim. Você olha aqueles idosos magrinho, 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 né? Mas por que que eles estão muito magrinho? Porque eles não consomem a quantidade de alimentos, seja por causa de uma dentição ruim ou coisa assim, tá? Então, ó, 1 a cada 7 idosos consome menos de 1.000 calorias por dia. Menos de 1.000 calorias, gente, é muito pouco, tá? O seu corpo precisa de no mínimo 2.000 calorias por dia para poder manter o gasto basal dele, tá? Imagine você consumir menos de 1.000 calorias, você fica muito magrinho mesmo, tá? Tipos de desnutrição, estamos quase terminando a aula, né? Desnutrição proteica energética, né? É a desnutrição também conhecida como malnutrição proteica energética, é uma deficiência grave de proteína e de calorias que surge quando a pessoa não consome proteínas e calorias suficientes durante um longo período, né? Nos países em desenvolvimento, a desnutrição proteico-energética geralmente ocorre em criança, ela não consegue, ela não tem alimentos. E existem algumas culturas que eu preciso falar para vocês. Por exemplo, né? Na cultura indígena, o alimento ele serve como que é servido, tá? Primeiro come os homens, depois comem as crianças. Perdão. Primeiro comem os homens, depois comem as mulheres, depois vão comer os idosos e por último as crianças, se sobrar comida, tá? Então, é feito nessa hierarquia. Então, primeiro os homens jovens, as mulheres, os idosos e depois as crianças. Daí você fala, mas gente, mas isso é um absurdo, mas é cultural, tá? Então, isso pode ocorrer, tá bom? Em diversas culturas pode ocorrer. Vamos lá. Meu Deus, sai sono. Então, deficiência grave, né? Quando a pessoa consome menos proteína e calorias suficientes durante um longo período. Então, nos países em desenvolvimento, a desnutrição proteica energética geralmente ocorre em crianças, obviamente. Isso contribui para a morte de mais da metade do total de mortes de criança, né? Por exemplo, aumentando o risco de desenvolver infecções com ameaça à vida. Quando a gente é desnutrido, a gente fica exposto a mais doenças, né? E se surgirem infecções, aumentando a gravidade. Então, mediante uma infecção, ela é muito pior numa criança desnutrida do que numa criança nutrida, tá? Porém, esse distúrbio pode afetar qualquer pessoa, não importa a sua idade, se a ingestão de alimento for inadequada. A desnutrição proteica energética, ela possui duas formas principais, a marasmo, que é a primeira, e a cavashiorco, tá? Que é a segunda. O marasmo, pedi para vocês assistirem o filme, né? Para quem conseguiu assistir, mas para quem não conseguiu, a gente vai comentar. Meu irmão tentou baixar o vídeo, eu não consegui, nem o meu irmão, infelizmente. Mas quando a gente voltar para a sala de aula, eu vou gravar esse vídeo num CD e aí eu disponibilizo para quem quiser assistir, tá? Ou num pendrive. Então, a Kwashiorkor, né, ela tem aí uma desnutrição energético proteica, mas ela é caracterizada pela descamação da pele, retenção de líquidos, né? A fóvea, a fóvea, gente, nada mais é do que a sobressalência das sobressalências ósseas, tá? Eu vou mostrar.
E o marasmo, que também é uma desnutrição energética calórica, que dá aí a queda de cabelo, fisionomia de idoso, pele pegajosa, né, massa muscular diminuída, tá? Então, isso daqui é marasmo, né? O marasmo é uma deficiência grave de calorias e proteínas, o que é uma criança com marasmo e o que é a mesma criança, né, nutrida. Olha a diferença entre um e outro, tá? É gritante, gente, tá? Então, ó, a deficiência tende a surgir em lactentes e crianças pequenas, né? Geralmente ela causa perda de peso, perda do músculo e gordura, desidratação, queda do cabelo, né? Fisionomia de idoso e a pele fica pegajosa. A amamentação geralmente protege contra o marasmo, mas para que a mulher possa amamentar, ela também tem que estar nutrida, né? Já a Cavaxiorcor, eu não sei falar esse nome direito, tá? É uma deficiência grave, né, de proteínas do que mais de proteína do que de calorias, né? É menos comum que o marasmo. O termo deriva de uma palavra africana que significa primeiro filho, né? Primeiro filho, segundo filho, já que o primogênito muitas vezes desenvolve o Cavachior, né? Quando nasce o segundo filho, e eu afasto do aleitamento. O que, que é isso? Quando a mãe tem um filho, ela dá atenção só àquele filho. A partir do que nasce o segundo filho, o primeiro filho, ele deixa de amamentar, então ele fica uma criança desnutrida, e o segundo se torna, né, a prioridade da mãe, tá? Visto que as crianças que desenvolvem, né, o Kwashiorkor, depois de terem sido desmamadas, normalmente são as mais velhas do que as que apresentam marasmo. Tende a ocorrer em determinadas regiões no mundo, onde o alimento e as refeições nativas destinadas aos bebês desmamados são deficientes de proteína, né? Suplementos alimentares assim que não funcionam, tá? Tais alimentos são inhame, né? Que é daí a mãe começa a dar em substituição ao primeiro filho, né? Do leite, ela dá inhame, tapioca, arroz, né? Batatas e banana verde. No entanto, qualquer pessoa pode desenvolver, né, esse tipo de desnutrição se a sua alimentação for essencialmente composta de carboidratos. Então, ó, as pessoas com Kwashiorkor, né, retém líquido, conferindo um aspecto inchado. Se for grave, o abdômen também pode ficar distendido. Aqui é uma criança, né, com Kwashiorkor, né, descamação da pele, retenção de líquidos e fóvea. Aqui não dá para ver o pezinho dela, mas a fóvea, gente, é quando você tem uma sobressalência mesmo, na onde tem as terminações ósseas. Então você consegue ver aquele ossinho sobressalente, tá? Depressão existente também nas estruturas anatômicas, como os ossos, cartilagem, né? E, por exemplo, na própria retina, no olho, tá? Especialmente na retina. Outros tipos de desnutrição, a inanição, vocês viram o vídeo, né, o filme. A inanição, gente, é quando uma pessoa ela tem uma desnutrição proteico-energética extrema, mas geralmente esse tipo de condição ela não vem por falta de alimento, né? Ela pode vir, por exemplo, na falta de alimento, por exemplo, quando a gente assiste aquele filme, A Lista de Schindler, né? Quando as pessoas que estavam lá no campo de refugiados, elas não eram alimentadas. Então a pessoa emagrecia ao cúmulo, né? Mas geralmente hoje a gente vê esse tipo de condições, por exemplo, em idosos que param de comer por depressão, em pessoas depressivas, em pessoas que têm síndrome de anorexia, né? Que têm anorexia ou que fazem a própria bulimia, tá? Ela é causada por uma falta parcial ou total de nutrientes essenciais durante um longo período de tempo. Ela geralmente ocorre porque não há alimento disponível, por exemplo, durante uma época de fome, né? Mas ocasionalmente ela pode ocorrer quando há alimentos disponíveis, por exemplo, né? Quando uma pessoa fica de jejum ou ela tem anorexia. Quando ela fica de jejum por muito tempo, ela perde peso, né? E quando ela tem anorexia. Para quem tem anorexia, que nem no filme, é uma doença, né? Para quem assistiu o filme, viu a pessoa lá colocar o alimento na boca para sentir o gosto e cuspir. Olha que absurdo, né? Você colocar o alimento na boca para sentir o gosto e cuspir para não engordar,
né? E você acha, e o próprio médico no filme, ele fala, olha, você está desenvolvendo, seu corpo está chegando no limite, né? A pessoa, ela desenvolvia a lenugem, né? Que nada mais é do que aquela pelagem que se tem quando a gente nasce, que é para reter calor. Então, começa a transformar totalmente o corpo, tá? Outros tipos, né? Então, continuando na inanição, causas, né? Distúrbios carenciais, falta de alimentos, cirurgias ou medicamentos que interferem na ingestão, né? No processamento, metabolismo, na absorção de nutrientes. Alguns distúrbios, como por exemplo, distúrbio de má absorção, interfere como a absorção de vitaminas e minerais, pode ser a doença de Crohn, tá? O uso de determinados fármacos também pode contribuir com a desnutrição, redutores de apetite, aceleradores do metabolismo. Aqui a gente tem a sibutramina. O hábito de fumar atenua o paladar e o olfato, tornando o alimento menos atraente. Vocês podem ver que tem pessoas que quando fumam são extremamente magras, né? E parou de fumar, elas engordam, tá? Cirurgia bariátrica também pode servir aí como inanição, tá? Diagnóstico da inanição, avaliação médica sempre, né? Às vezes exame de sangue para mostrar se tem algum problema, né? Histórico do paciente, hábitos alimentares socioeconômicos, quanto mais pobre for a pessoa, maior a possibilidade de ter inanição. Medem altura e peso, então eu faço IMC para ver se a pessoa está muito abaixo do peso, né? Determina o índice de massa corporal. Estimula a quantidade de músculo e gordura, né, no meio da parte superior do braço, ao medir a circunferência do braço e a espessura de uma prega da pele, né, da parte de trás do braço esquerdo, a prega cutânea também para saber quanto que eu tenho de gordura no meu corpo. Verifico a existência de outros sintomas que podem indicar desnutrição, como mudança de pele, de cabelo, acúmulo de líquido em membros ou abdômen. A desnutrição em idoso é um quadro também comum, né? A desnutrição ela é grave, geralmente leva o idoso a óbito, tá? Porque também aumenta aí o risco de fraturas, problemas pós-cirurgias, úlceras, distúrbios, úlceras de decúbito e infecção. Se algum desses problemas ocorrer, pode ser mais grave na pessoa com desnutrição. Lembrando que na fase idosa, né, a pessoa ela consome muito menos caloria do que ela deveria consumir. Né? Razões para que o idoso pare, né, de comer e tenha aí desnutrição, mudanças no corpo relacionadas à idade, né? No corpo de um idoso, a produção e a sensibilidade aos hormônios elas caem, né? Então, como o hormônio do crescimento, insulina e andrógeno mudam, então a pessoa começa a perder massa corporal, também isso é importante falar. O idoso tende a sentir-se satisfeito com menos alimentos e apresenta perda de apetite. Ele come bem pouquinho, ele fala, ai, não quero mais, já estou satisfeito, né? Queria ser eu nessa realidade na minha vida. Algumas pessoas produzem menos saliva, né, resultando em problemas dentais e dificuldade de deglutir. Quanto pior a dentição, pior vai ser a qualidade de alimentos que ele vai comer, né, e a quantidade de alimentos que ele come. A depressão pode provocar perda do apetite, lembra, né? Depressão, ela é o mal do século, tá? Junto com a obesidade. Um derrame ou tremores pode causar dificuldade para mastigar, deglutir ou preparar alimentos, né? Uma pessoa que tem aí um AVC, ela vai ter dificuldade para deglutir, geralmente vai ganhar uma sonda, e por sonda, gente, a alimentação não é a mesma coisa, né? Ela dá a subsistência do ser humano, mas ela não consegue suprir todas as necessidades nutricionais, tá? A artrite e outras deficiências físicas que reduzem a habilidade de se movimentar pode dificultar a compra e o preparo dos alimentos, sim. Como a gente sabe que tem muitos idosos que moram sozinhos, né? Não querem morar com a família e eles têm dificuldade de locomoção. E isso fazem com que eles optem em comer aquilo que eles têm na geladeira. Eles não vão buscar o alimento, né? Alguém traz o alimento para eles. O distúrbio de má alimentação, né? De má absorção, interfere na absorção de nutrientes também. O câncer pode diminuir o apetite e aumentar a necessidade de calorias do corpo, sim, tá? A demência também, na fase idosa, pode fazer com que a pessoa esqueça de comer, né? Ou perca a capacidade de preparar alimentos e perca peso. Lembra que o estado de demência, a pessoa, ela foge da realidade dela. Então, às vezes ela acha que ela já comeu, ou às vezes ela não quer comer, ou ela acha que você está tentando matar ela com alimento, e assim por diante, tá? Na fase de demência avançada, ela precisa de alguém que dê alimento para ela. E mesmo assim, ela pode resistir, né, a receber os alimentos de outra pessoa.
Problemas odontológicos, né, como dentaduras mal colocadas, próteses mal feitas, doença da gengiva, né, gengivite, pode dificultar a mastigação e também a ingestão, a digestão dos alimentos. Lembre-se, eu como um alimento totalmente, né, sem mastigar, eu não consigo fazer com que o suco gástrico e mesmo, né, os sucos digestivos, eles quebrem aquele alimento para tirar o nutriente de lá. Então, o que eu comi, eu vou eliminar da mesma forma. A anorexia nervosa presente por muito tempo pode piorar, né, um evento na terceira idade, como morte do parceiro ou medo de envelhecer. Tem muita gente que acaba por ansiedade desenvolvendo anorexia nervosa, não consegue comer. Medicamentos, né? O idoso ele tem aí uma polifarmácia em casa, ele é um paciente que toma pelo menos no mínimo 5 medicamentos por dia. E os medicamentos, ele interfere no paladar, na saciedade, interfere em um monte de coisa. Condições de vida, né? O idoso que vive sozinho pode estar menos motivado a preparar refeições e ingerir alimentos. Gente, isso eu falo por mim, tá? Eu não sei nem porque eu sou obesa, de verdade. Quando eu tô sozinha, minha mãe até briga comigo. Quando minha mãe tá em casa, eu faço comida. Não sou aquela cozinheira, mas a gente faz, né? Aí eu faço comida pra mim e pra ela. Quando ela não tá em casa, eu raramente vou pro fogão. Eu não faço comida. Eu como o que tem na geladeira e olhe lá. Né? Se não tiver nada na geladeira, eu vou ver o que tem no armário. Daí eu vou pegar os alimentos ultraprocessados. Aí quando ela chega em casa, ela vira pra mim e fala assim: Você almoçou? Eu falo: Almocei. Daí ela falou: O que você comeu? Daí eu falo pra ela: Eu comi a bolacha. Aí ela fala: Isso não é almoço. Eu não cozinho pra mim sozinha. Eu sei que se eu for uma idosa que viver sozinha, eu vou morrer de fome, tá? Então, assim, eu não sou de preparar comida só pra mim. Às vezes, raramente eu faço comida só pra mim, mas é só quando eu tô realmente com vontade de comer. Fora isso, eu prefiro dormir. Você entendeu? Então, assim, tem pessoas que têm o mesmo pensamento que eu. Se tiver que preparar comida só pra ela, ela não vai fazer. Então, eu não faço só pra mim. Então, se eu tiver dinheiro, eu peço, né? Que a comida já vem pronta. Se eu não tiver dinheiro também fazer, eu não vou. Então, não é preguiça, tá? É falta de motivação mesmo. O idoso que vive em instituições, né, lares, que é o que está crescendo, né, apresentam mais obstáculo de nutrição adequada. Por quê? Porque lá eles comem o que é dado para ele, né? E muitas vezes ele não tem a opção de escolha. Tem cardápios e cardápios. A gente sabe que tem aí instituições asilares que trabalham com cardápio top, cardápio normal e o cardápio de pobre, né? É assim que funciona. Isso vai depender do poder aquisitivo da família, tá? E não consegue se alimentar sozinho também. Por quê? Porque quando eu tenho um asilado que tem muitos idosos, eu não tenho a quantidade, às vezes, suficiente de profissional para dar comida, né, para todos os idosos. Isso vocês vão ver em hospital, gente. Quando vocês forem prestar cuidados a pacientes, muitas vezes vocês vão começar a dar comida e quando você chegar no outro paciente, a comida dele tadinha já tá fria. Aí você tem que ir na copa, esquentar para poder dar. É muito difícil, porque o paciente ele não consegue comer sozinho, às vezes você também não tem tempo de parar para dar comida. Então, por isso que muitas vezes a gente permite que o acompanhante fique para tentar nos ajudar, né? O idoso ele come melhor na presença de um familiar do que de um estranho, tá bom? A prevenção, né, da desnutrição no idoso, né, pode se motivar o idoso a comer mais e tornar o alimento mais atraente, né? Por exemplo, pode servir alimentos preferidos do idoso. O que você gosta de comer, né? O sabor mais forte, né, mais temperado, o lugar do alimento com baixo teor de sal e gordura, no lugar do alimento de baixo teor de sal e gordura, né? Os idosos precisam de ajuda no supermercado, às vezes ele não consegue ler o rótulo, às vezes ele não consegue escolher um alimento, né? Então você pode fazer isso, né? Eles precisam que entregue a refeição na sua casa, na casa deles, melhor dizendo. Pode acontecer também. Ocasionalmente, né, as pessoas recebem um medicamento para estimular o apetite, como o dronabinol, né, ou para aumentar o tecido muscular, como a nandrolona ou a testosterona, né, que faz com que ela não perca tanta massa muscular, tá? Pode acontecer? Pode, tá? O tratamento, a alimentação, né, geralmente por via oral, sempre que possível. Tratamento da causa, né, se for depressão, controle da depressão, se for demência, né, tentar diminuir o estado de demência, né, o quanto antes postergar ele, né. Às vezes alimentação por sonda ou intravenosa, quando o idoso ele é muito debilitado,
né? Às vezes medicamentos, né? No caso de desnutrição grave, para a maioria das pessoas o tratamento da desnutrição consiste no aumento gradual do número de calorias consumidas, então eu vou dar pratos com maior substância, como diz minha mãe, né? As pessoas com digestão difícil de alimentos sólidos podem precisar de suplementos líquidos, né? Ou de uma dieta líquida. Suplementos multivitamínicos também podem ser oferecidos para complementar a dieta, não para substituir, tá? Se a desnutrição for grave, a pessoa precisa ficar hospitalizada para ganho de peso. Os nutrientes são administrados por via oral, sempre que possível, né? Um tubo inserido no trato digestivo, alimentação por sonda, ou um tubo catéter inserido na veia, que é a alimentação intravenosa, que seria a NPP, tá? Nutrição parenteral. Então, assim, muitas vezes os idosos, gente, eles precisam de intervenção, assim como crianças, assim como pessoas que têm problemas, né, que não conseguem se alimentar, tá? Isso é o que a gente tinha para falar hoje de distúrbios alimentares. Dúvidas?